Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de maio, quinta-feira. Hoje celebramos a sexta semana da Páscoa, estamos na sexta semana da Páscoa, estamos vivendo este caminho junto a nosso Senhor Jesus Cristo que anuncia, então, a vinda de um defensor, de um Deus que nos ama, de um Deus que não nos deixa órfãos. E agora, uma vez que Ele volta para junto do Pai, Ele nos dá o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, para que encaminhe, para que possamos nos encaminhar em Sua presença. Nós vamos, dentro desse caminho que agora se aproxima, vamos nos encaminhando. Domingo próximo, nós vamos estar celebrando a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, e depois, no outro domingo, nós vamos estar celebrando, amados irmãos e irmãs, a festa, a solenidade de Pentecostes. Então, nós somos convidados a ir preparando o nosso coração, e nós vamos ouvir uma vez ou outra, no Evangelho, o Senhor falando do Espírito da verdade, do Consolador, do Paráclito, que é o Espírito Santo de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 16, versículos 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. Outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez, pouco tempo e me vereis de novo? Eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós porque eu vos disse, então pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos com a primeira leitura também dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 18, versículos de 1 a 8, onde nós estamos neste contexto refletindo um pouco sobre as viagens missionárias de Paulo. Então, Paulo deixa Atenas e vai para Corinto. Aí encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Então, os judeus sempre sendo perseguidos, são expulsos. Os que confiam no Senhor, os que procuram viver, então, o segmento desse Deus que tanto nos ama. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tenda. Então, olha, um detalhe importante que nós ouvimos aqui no Atos dos Apóstolos: Paulo trabalhava com o quê? Ele era fabricante de tendas. Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Então Paulo era ousado, Paulo não tinha medo.
ele anunciava com a própria vida o Cristo vivo, o Cristo vivo e verdadeiro. Paulo, amados irmãos e irmãs, então fala, ele diz, ele começa então a anunciar o Senhor, e saindo dali ele vai para outras casas, a casa de um pagão chamado Tício Justo, adorador de Deus. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor e toda a sua família, e muitos que estavam escutando Paulo em Corinto acreditavam e recebiam o batismo. Então, olha a força do Evangelho, a força da palavra que arrasta multidões. Hoje o mundo quer nos colocar tantos artifícios diferentes, talvez para tirar mesmo a atenção da palavra de Deus. A palavra é para nós a maior força de atração ao Deus que tanto nos ama. O Salmo 97 traz como resposta: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Qual o poder salvador? O poder do amor. Seu Filho que vem para entregar a sua vida, para nos resgatar das amarras da morte. O Evangelho, por fim, ainda que não fale do Espírito Santo de Deus, nos coloca dentro desse contexto do diálogo de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo no cenáculo, junto aos seus discípulos. E há uma confusão por parte dos discípulos que não estão entendendo que Jesus diz: pouco tempo e não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Então Jesus conclui no versículo 20 dizendo assim: em verdade, verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. O que isso nos lembra? Diante da crucifixão, os discípulos choram, se lamentam, perdem a fé muito nesse contexto, acabam fugindo. Então, enquanto os discípulos choram, os algozes de Jesus se alegram. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Então, a tristeza da morte, ela dá lugar à alegria do ressuscitado. Percebe então isto? O que Jesus falou aos apóstolos de fato realizou? Portanto, o que o Senhor fala em nossa vida, Ele cumprirá, porque Ele nos ama e nos quer que possamos ser, de fato, filhos e filhas de um mesmo Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.